Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o meu canal. Mais um vídeo da série Datas comemorativas, será dia 5 de maio, dia do Marechal Rondon. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. September we met, I can tell by your smile. Cândido Rondon. O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, conhecido como Marechal Rondon, nasceu em Santo Antônio de Verges, dia 5 de maio de 1865, e morreu no Rio de Janeiro, no dia 19 de janeiro de 1958. Foi um engenheiro militar e sertanista brasileiro, famoso por sua exploração do Mato Grosso e da Bacia Amazônica Ocidental, e por seu apoio vitalício nas populações indígenas brasileiras. Foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio e estimulou a criação do Parque Nacional do Xingu. O estado brasileiro de Rondônia recebeu esse nome em sua homenagem. Sua biografia. Cândido Mariano da Silva, o sobrenome Rondon, foi acrescentado posteriormente. Nasceu em 5 de maio de 1865 em Mimoso, um distrito localizado no município de Santo Antônio de Verges, no estado do Mato Grosso. Seu pai, Cândido Mariano da Silva, descendia de portugueses e espanhóis, miscigenados com indígenas guará, enquanto sua mãe, Claudina Freitas Evangelista, era descendente de indígenas Terena e Bororó. Cândido Mariano, pai, morreu de varíola em 1864. Antes de seu filho nascer, Claudina faleceu em 1867, quando o filho tinha 2 anos de idade. O menino foi criado pelo avô, José Mariano da Silva, e, após a morte deste, por um tio paterno, Manuel Rodrigues da Silva Rondon, que havia modificado o próprio nome, adicionando o sobrenome de sua mãe, Maria Rosa da Silva Rondon, a avó de Cândido, para não ser confundido com um homônimo, cujos falcatruas andavam pelos jornais, conforme o próprio Marechal Rondon explicaria, anos mais tarde. Foi esse tio quem cuidou dele até os 16 anos, quando o rapaz ingressou no Exército Brasileiro. Posteriormente, em homenagem a esse tio, Cândido Mariano acrescentaria o Rondon ao próprio nome. Em 1881, o jovem incorpora-se ao 3º Regimento de Artilharia a Cavalo. Ingressa na Escola Militar, no Rio de Janeiro, onde obtém um bacharelado em Ciências Físicas e Naturais. Em 1888, será segundo-tenente, de ideias abolicionistas e republicanas. Rondon participou diretamente com Benjamin Constant nas articulações do golpe republicano que derrubou Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. O recém-criado governo republicano estava preocupado com o oeste do Brasil, muito isolado dos grandes centros e nas regiões fronteiriças. Em 1890, é nomeado ajudante da Comissão de Construção das Linhas Telegráficas de Cuiabá a Registro do Araguaia, a primeira linha telegráfica do estado do Mato Grosso. Esta linha telegráfica foi finalmente concluída em 1895 e, posteriormente, Rondon iniciou a construção de uma estrada que ligava o Rio de Janeiro, então capital da República, a Cuiabá, capital do Mato Grosso. Até esta estrada ser concluída, um caminho entre as duas cidades era pelo transporte fluvial. Em 1891 ou 1892, Rondon é nomeado chefe do Distrito Telegráfico de Mato Grosso e pede a exoneração do cargo de professor. Nessa época, ele se casará com Francisca Xavier, no Rio de Janeiro. Juntos, eles tiveram 7 filhos: Heloísa Araci, Bernardo Tito Benjamin, Clotilde Teresa, Maria Silva, Beatriz Emília, Maria de Molina e Branca Luísa. Em 1900 a 1906, Rondon ficou encarregado de instalar a linha telegráfica do Brasil para a Bolívia e o Peru. Durante esse período, entrou em contato com os indígenas bororós, no oeste do Brasil, e foi tão bem sucedido neste contato que completou a linha telegráfica com a ajuda deles. Ao longo de sua vida, Rondon descobriu e nomeou rios, montanhas, vales e lagos, e implantou mais de 5.000 km de linhas telegráficas nas florestas brasileiras. Em 1906, foi encarregado pelo então presidente da República, Afonso Pena, de ligar Cuiabá ao recém-incorporado território do Acre. Explorações. Pela competência demonstrada na construção de linhas telegráficas,
Rondon foi encarregado de estender a linha telegráfica de Mato Grosso para a Amazônia. No curso da construção da linha, descobriu o rio Juruena, um importante afluente do Tapajós, no norte do Mato Grosso. Também descobriu os Nambiquara, um povo isolado até então havia matado todos os não-índios com quem entraram em contato. Rondon também descobriu as ruínas do Real Forte Príncipe da Beira, a maior relíquia histórica de Rondônia. Foi promovido a major do Corpo de Engenheiros Militares, responsável pela construção da linha telegráfica de Cuiabá para Santo Antônio da Madeira. A primeira a chegar até a região amazônica. Os trabalhos da chamada Comissão de Rondon foram desenvolvidos de 1907 a 1915. Ao mesmo tempo, estava sendo construída a ferrovia Madeira-Mamoré, que, juntamente com a exploração e integração do telégrafo de Rondon, ajudou a ocupar a região do atual estado de Rondônia. Em 1909, Rondon iniciou sua mais longa expedição. Ele partiu do distrito de Tapirapuá, em Tangará da Serra, rumo ao noroeste até o rio Madeira, um dos principais afluentes do rio Amazonas. Em agosto, todos os seus suprimentos da sua equipe estavam esgotando. Para sobreviver, a expedição recorreu à caça e à coleta da floresta. Quando chegaram ao rio Ji-Paraná, não tinha suprimentos, que Rondon chamou do Rio da Dúvida. Para chegar ao destino, construíram canoas e, com sucesso, a equipe conseguiu chegar ao rio Madeira, no Natal de 1909. Ao regressar ao Rio de Janeiro, o Marechal Rondon foi saudado como herói, porque se acreditava que ele e a expedição haviam morrido na selva. Após a expedição, ele se tornou o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio, criado no governo do presidente Nilo Peçanha. Em setembro de 1913, Rondon foi atingido por uma flecha envenenada dos índios Nambiquaras. Foi salvo pela bandoleira do couro de sua espingarda, porém ordenou aos seus comandantes que não reagissem e batessem em retirada. Foi salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda, porém ordenou aos seus comandados reagissem e batessem em retirada, demonstrando seu princípio de penetrá-lo no sertão somente com a paz. Ele afirmava: morrer se preciso for, matar nunca. Em 1914, com a Comissão Rondon, construiu 372 km de linhas e mais de 5 estações telegráficas. Primeira Bueno, Presidente Hermes, Presidente Pena, mais tarde Vila de Rondônia e atual Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes, na área do atual estado de Rondônia. Em 1º de janeiro de 1915, completou sua missão com a inauguração da Estação Telegráfica de Santo Antônio da Madeira. O meridiano 52 Oeste é também uma referência geográfica para a história das comunicações no Brasil. Rondon foi o segundo ser humano a receber em sua honra um meridiano com seu nome. Ele cumpriu missões abrindo estradas, criando linhas telegráficas, mapeando florestas, rios e montanhas, estabelecendo relações cordiais com os índios. Ele manteve contato com vários povos indígenas do Brasil. Expedição com Roosevelt. Em janeiro de 1914, Rondon partiu com o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, na expedição científica Rondon-Roosevelt, cujo objetivo era explorar o Rio da Dúvida. A expedição deixou Tapirapuã e chegou ao Rio da Dúvida, em 27 de fevereiro de 1914. Eles não alcançaram a foz do rio até o final de abril. Depois que a expedição sofreu muito, durante a expedição, o Rio da Dúvida foi renomeado para Rio Roosevelt. A aventura do Rio da Dúvida foi a mais difícil da vida de Roosevelt. Todos os homens, exceto Rondon, sofriam de doenças e enfermidades constantes. Anos depois, após a expedição de 1914, Rondon trabalhou até 1919, mapeando o estado do Mato Grosso. Durante esse tempo, ele descobriu mais alguns rios e fez contato com várias tribos indígenas. Em 1919, já como general de brigada, Rondon foi nomeado diretor da engenharia do Exército e autorizou a construção de quartéis. Nessa época, ele também acumulou os cargos de chefe da Corporação Brasileira de Engenheiros e de chefe da Comissão Telegráfica. Entre 1924 e 1925, ele liderou as forças do Exército contra a revolta do estado de São Paulo. Em 1927 e 1930, Rondon foi encarregado de examinar todas as fronteiras entre o Brasil e seus países vizinhos. Durante a Revolução de 1930,
Rondo foi encarregado de uma missão diplomática como mediador de uma disputa entre a Colômbia e o Peru sobre a cidade de Letícia. Em 1939, ele voltou à direção do SPI e expandiu os serviços para novos territórios do Brasil. Na década de 1950, ele apoiou a campanha dos irmãos Vilas Boas, que enfrentava forte oposição do governo e dos fazendeiros de Mato Grosso e levou ao estabelecimento da primeira reserva para os povos indígenas, o Parque Nacional Xingu, criado em 1961. Em 5 de maio de 1955, data em que completou 90 anos de idade, foi agraciado com o título de Marechal do Exército Brasileiro, concedido pelo Congresso Nacional em 1957. Rondo foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Explorer Club de Nova York. Faleceu no dia 19 de janeiro de 1958, aos 92 anos de idade. Seu corpo foi sepultado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Homenagens. O Marechal Cândido Rondo é considerado um dos principais heróis e patriotas brasileiros e, portanto, tem sido homenageado pela população e pelo governo de várias maneiras. Ele é o pai das telecomunicações brasileiras e no dia 5 de maio, data de seu aniversário, é também o Dia Nacional das Telecomunicações, estabelecido em sua homenagem. Teve a glória de ter o nome escrito em letras de ouro no maciço livro da Sociedade Geográfica de Nova York. Títulos. Em 5 de maio de 1955, data de seu aniversário de 90 anos, recebeu o título de Marechal Honorário do Exército Brasileiro, concedido pelo Congresso Nacional. Em 1957, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo The Explorer Club de Nova York. Em 1963, foi homenageado com a designação de Patrono da Arma de Comunicações do Exército Brasileiro. Logradouros. Por meio da Lei Ordinária nº 2731/56, em 17 de fevereiro de 1956, o Território Federal do Guapuré tem seu nome alterado para Território Federal de Rondônia e, em 22 de dezembro de 1981, foi elevado ao estado com o nome Rondônia por meio da Lei Complementar 4181. O município de Marechal Cândido Rondo foi criado em 1960. O principal aeroporto de Mato Grosso chama-se Aeroporto Internacional Marechal Rondo, enquanto o aeroporto de Marechal Cândido Rondo serve a cidade homônima. O Marechal Rondo é também homenageado nomeando diversos bairros, escolas e logradouros do Brasil, como a rodovia Marechal Rondo. Em 1918, o povoado de Rio Vermelho foi renomeado para Rondonópolis em homenagem ao mato-grossense Marechal Rondo, que também teve empréstimos realizados nessa cidade durante a realização de expansões telegráficas. Outros. Em 1918, recebeu a medalha centenária de David Livingstone, da Sociedade Geográfica Americana. Em 1919, recebeu a medalha do Explorer Club. Seu rosto foi estampado na nota de 1.000 cruzeiros. Em 1º de julho de 2015, o governo federal determinou a inscrição do nome de Rondo no livro de Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Pátria em Brasília. Em 1968, foi iniciado o Projeto Rondo, com o objetivo de levar a juventude universitária a conhecer a realidade brasileira e a participar do processo de desenvolvimento. E isso é tudo, pessoal.